Você sabe quem foi Maria Padilha? Você sabe onde ela nasceu? Você conhece a história dela? Então vem cá que eu vou te contar agora. Aqui é onde ela está enterrada. Debaixo daquele túmulo, ali tem uma portinha. Está enterrada ela e o rei, um dos reis da Espanha. E eu vou contar para vocês o porquê que ela está enterrada, uma pombogira, dentro da Catedral de Sevilha, na Espanha. Maria Padilha nasceu na Espanha, em Sevilha, no ano de 1334. E ela era uma mulher linda, maravilhosa. Por onde ela passava, todo mundo ficava louco. Todo mundo ficava doido. E ela encantava as pessoas se apaixonavam por ela. Na Espanha, tinha um rei chamado Dom Pedro I de Castela. E Maria Padilha foi apresentada, ele não era rei ainda, ele era aspirante ao rei, ele era filho único do rei. Ela foi apresentada por um outro cara da corte, que eu esqueci o nome, para esse futuro rei. E ele se apaixonou por ela e ela se apaixonou por ele na hora. E o que ele fez? Colocou ela como dama de companhia da mãe dele. E os pais dela eram pessoas de posses, tá? Mas não eram da realeza. Então eles não poderiam se casar. E eles se apaixonaram e começaram a se encontrar às escondidas. O que aconteceu? Quando algumas pessoas descobriram isso, que ele, o único filho do rei, estava se enamorando de uma plebeia, colocaram ele para ficar noivo com uma princesa da França, Dona Blanca de Bourbon. E ele ficou noivo com ela e casou com essa Blanca de Bourbon. Mas ao mesmo tempo, ela era amante de Dona Maria Padilha, era amante dele, porque ele estava completamente apaixonado por ela. Aí dizem que ela fez uma magia com um espelho no pé de uma árvore e deu esse espelho para ele se olhar. Quando ele se olhou, ele ficou completamente dominado por ela. Dominado, louco, louco, louco. Por isso que os trabalhos de dominação com a Dona Maria Padilha não são fracos. E o que acontece? Logo depois de 3 dias, depois ele se casou. Porque todo o conselho real, quando ele se tornou rei, colocaram ele para casar com a princesa Blanca, que era da Espanha, e ele se casou. E depois de 3 dias de casado, ele não aguentou. Ele estava enfeitiçado. Ele se separou dessa rainha, a Blanca de Bourbon, e, misteriosamente, ela morreu envenenada. E o que aconteceu? Ele assumiu, escondido, o namoro com a Dona Maria Padilha. Acontece que ele era tão dominado por ela, que todas as pessoas do conselho odiavam ela. Por quê? Porque ele não fazia nada sem falar com ela. Ele não tomava decisão nenhuma das coisas da Espanha. De todas as coisas de um rei, ele pedia os conselhos dela. E os conselheiros não gostavam disso, porque eles começaram a ficar, eles se esconderam, virou como se fosse uma amante. Depois que ele se separou, depois de 3 dias, passado uma semana, ele fugiu com ela para uma cidade que eu esqueci, e lá ele se casou com ela secretamente. Quando os conselheiros do rei souberam, fizeram um motim muito grande, mas ele teve 4 filhos com ela. O que aconteceu? Depois desse tempo todo, teve a peste bubônica. E ela também, misteriosamente, morreu de peste bubônica. Mas ele era completamente apaixonado por ela. No próximo vídeo, eu vou contar o que aconteceu depois que ela morreu. Porque era ela quem comandava a Espanha inteira pelas costas do rei. E ele falava amém para ela de uma tal forma que ninguém podia falar nada dela. Mas ela acabou morrendo e eu vou contar o que ele fez depois que ela morreu.
vai pro próximo vídeo.